Shalom, shalom, meus amados irmãos. Mais uma vez, essa live aqui, uma live rápida, que eu quero estar realizando. Os irmãos vão chegando aí. E eu quero compartilhar com vocês uma informação importante. Informação muito importante. Que aconteceu aí diante dos nossos olhos e a gente não percebeu. A gente não se atentou. Não percebemos a mídia evangélica, a mídia, os nossos sites não entenderam o que está acontecendo. É algo muito importante. É algo muito importante. Sabe? Então, eu queria por enquanto o pessoal vai chegando, orar ao Pai para que ele possa ter o controle total de cada minuto desse vídeo. Pai amado, eu te agradeço primeiramente, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é misericordioso e também o Senhor é um Deus justo, um Deus de justiça. Pai, eu agradeço pela vida de cada irmão, Senhor. Agora o Senhor tenha total controle e que o Senhor nos dê direção. Em nome do teu filho, Yeshua, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado. Não a mim, Senhor, eu não quero glória nenhuma, glória a ninguém, somente a ti, Pai. Somente a ti, somente ao teu nome é merecida toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, toda grandeza, todo louvor, toda adoração, que seja apenas destinada a ti. Tu és santo, tu és poderoso, Pai, e que através dessa palavra, de tantas outras, Senhor, teu Espírito possa nos conduzir à verdade, teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça, e que o Senhor possa fazer de nós morada santa, morada da tua glória, para o teu louvor, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Então, meus amados irmãos, shalom, né? Eu quero compartilhar algo com vocês, algo importante, que é uma informação que passou aí diante dos nossos olhos, sabe? O pessoal vai chegando aí. André Nogueira, Leonardo Silva, Fátima Santos, Kelly Marim, Gabriel Júnior, Angel Kellen, Lúcia Piper, Cintia Souza, Kleber Arani, Misha Oliveira, shalom a todos, boa noite. Então, meus amados, o negócio é o seguinte. Vocês se recordam quando eu publiquei essa matéria aqui? Vocês se recordam? Quando eu publiquei essa notícia no site Libertar? Quando os judeus, há uns 15 dias atrás, inauguraram uma espécie de sala de oração no subterrâneo do Santo dos Santos, né? Bem no subterrâneo do Santo dos Santos. Ou seja, na verdade também bem abaixo da onde está a mesquita. Aquela mesquita do Monte do Templo, né? Do Domo da Rocha. E os judeus inauguraram
E foi questionado, será que esse seria o primeiro passo para a construção do terceiro templo? Uma coisa muito interessante, né? Porque, poxa, os judeus, na verdade, estão invadindo o espaço que atualmente é dos muçulmanos, na verdade. Eles estão ocupando abaixo do espaço onde há a mesquita, abaixo do espaço lá do Monte do Templo. Uma coisa estranha, sabe? Eu fiquei assim pensativo, eu fiquei me questionando, né? Mas deixei para lá, né? Deixei para lá, deixo para os especialistas, né? Mas algo muito importante foi publicado. Algo muito importante foi publicado aqui. Aqui, ó. Eita. Aqui no site Breaking Israel News, que é um site, na verdade, um site evangélico com notícias de Israel, né? E eles têm muitas informações boas, informações reais da situação de Israel, né? E eles lançaram essa informação aqui, justamente sobre o subterrâneo do Monte do Templo. Meus amados irmãos, meus queridos, essa estrutura aberta, essa estrutura, entre aspas, encontrada, onde eles estão fazendo, né, todas essas salas, né, de estudo, isso pode ser o quê? Uma estrutura, a estrutura de preparação para a construção do terceiro templo. Eles estão construindo o terceiro templo de baixo para cima, de baixo para cima. Eles estão começando nas estruturas. Não é somente eu que estou falando isso. Vamos traduzir o site, né? Construções subterrâneas. E aqui tem o site Breaking Israel News falando dessa possibilidade. E não somente isso. E essa ideia, essa informação vem tem origem de um arquiteto neozelandês que ele está suspeitando disso, dessa possibilidade. E olha aí, essa informação, ela é anterior à inauguração, né, à inauguração dessa sala de oração, né, dessa sinagoga subterrânea, abaixo do Monte do Templo, logo abaixo. E agora essa notícia sobre os subterrâneos, né? O que acontece? Um arquiteto neozelandês, ele foi visitar, né? Ele foi visitar o subterrâneo, esses locais aqui onde eles estavam fazendo essa sinagoga subterrânea, e ele ficou admirado. Ele assim, ele não havia recebido informações ainda preliminares. Eles apenas estavam visitando e ele ficou assim admirado, entendeu? Ele ficou questionando, nossa, o governo israelense já está construindo o terceiro templo, né? Ele ficou afirmando isso, né? Ficou afirmando, ficou falando que essas estruturas já seriam a construção do terceiro templo, né? Nem questionando, ele já tinha convicção disso, né? Ele estava convicto que Israel estava construindo o terceiro templo, né? Esse arquiteto chamado Philip Gilchrist, né? E ele não é judeu. E quando ele visitou os subterrâneos onde estava sendo feito essas salas aqui, essas mini sinagoga abaixo do Santo dos Santos, ele teve essa convicção, poxa, Israel está construindo já o terceiro templo. E uma coisa falou que realmente, né? Ele como arquiteto,
ele faria da mesma forma, né? Ele falando que ele, como arquiteto, ele faria da mesma forma que os judeus estão fazendo com o terceiro templo, que é a construção de baixo para cima, a construção iniciando pela, pelas bases, pelas estruturas, entendeu? Então ele foi questionar, ele foi falar com os judeus, né? Se é, é, sobre a construção, né? Olha, vocês estão construindo o terceiro templo, né? Aí o governo de Israel, os judeus, eles, entre aspas, negaram, né? Vamos dizer assim, não, nós não estamos construindo, tal, entendeu? E o que é de conhecimento que o Donald Trump ele já repassou dinheiro suficiente para poder construir o terceiro templo. Já isso já está financiado, entendeu? Pelos Estados Unidos, pelo Trump, para a construção do terceiro templo. Entendeu? Já é conclusiva essa situação, que a construção do terceiro templo sairá das mãos do governo americano, da pessoa do Donald Trump. Entendeu? Agora as pessoas podem perguntar para mim, mas você está querendo ainda dizer que ele é o anticristo? Não, não estou falando que ele é o anticristo. Só sei que é o seguinte. Só sei que é o seguinte, que o antimessias, ele vai enganar os judeus, ele vai, se possível, enganar os escolhidos, e ele vai intermediar um acordo de paz, e vai construir o terceiro templo. Entendeu? Os judeus esperam um Messias assim, que implante a paz, que vença os seus inimigos de Israel, que estabeleça a paz e que construa o terceiro templo. Os judeus creem no Messias assim. E, de fato, por enquanto, é isso que está acontecendo. Entendeu? Então, esse arquiteto ficou admirado, né? Poxa, vocês já estão construindo um terceiro templo, né? Olha, eu faria o mesmo que vocês, né? Eu construiria também a partir das bases e tal. Ai, não, judeus, não, não, imagina, não estamos construindo. Mas esse arquiteto ficou convicto. Então, essa informação, ela se espalhou. Ela se espalhou. Eu vou ler a matéria, entendeu? Ela está com a tradução do Google, né? Então você sabe, né? Deve estar toda errada, mas aqui tá o espaço, né? É esse espaço aqui que inauguraram no começo de dezembro, entendeu? Foi esses dias aqui, dia 18, entendeu? Foi no encerramento da Chanukah. Então, o que diz lá o site Breaking Israel News? Os judeus negam, né, tal, mas de fato algo diferente está acontecendo. Seria já o início da construção do terceiro templo a partir das bases, né? Aqui diz quando Philip Gilchrist, um arquiteto não judeu da Nova Zelândia, visitou Jerusalém na terça-feira, ele ficou chocado ao ver o que ele tinha certeza, né? Ele tinha certeza que era o começo da construção do terceiro templo. Gilchrist confundiu a manutenção simples, afiando as bases das paredes para a construção pré-messiânica, né? E aqui está falando que o seu erro inocente traz uma mensagem poderosa, inspiradora. Aqui a tradução está péssima, né? Mas é exatamente o que realmente aconteceu, entendeu? Esse arquiteto ele ficou convicto, né? Até ele falou aqui, né?
esse arquiteto Gary Christie, ele falou: eu tinha certeza de que o que eu estava vendo era o início da construção do terceiro templo, disse Gary Christie ao Breaking Israel News. Como arquiteto, eu sei que, se eu fosse encarregado do projeto, era precisamente a maneira como eu teria conseguido fazê-lo. Você não começa do topo, você começa com as bases fortes. Pois é, meu querido, pois é. Aí ele consultou o rabino Chaim Clofer, né, que escreveu livros autoritários sobre o terceiro templo. Tá aqui os dois. E o rabino, esse rabino Clorfeni assegurou a Gil Christie que a construção, né, ainda não havia sido contratada, né, você sabe, por qualquer autoridade superior ao governo israelense. Entendeu? Olha, e ele disse, né, esse rabino disse, né, ele falou que é, se acaso não esteja acontecendo algo muito oculto, então ainda não é, né? É claro que eles vão negar, não são burros, entendeu? Os judeus não são burros. Aí ele falou, o, o rabino disse ao Greek Christian, que esse arquiteto, é significativo que nos trabalhadores sejam muçulmanos árabes, né? É, ele fala também que existe uma profecia onde os próprios palestinos eles vão implorar pela construção do terceiro templo, porque Jerusalém é é uma cidade, é uma terra, é uma nação pesada, igual a palavra fala. É, um, é uma nação, Israel é uma nação pesada, né? A qual as outras nações, os seus inimigos, eles chegarão ao momento que eles vão eles vão se entregar, né? E existe essa profecia no meio rabínico que os próprios palestinos eles eles pedirão clemência, né? Eles próprios clamarão pela construção do terceiro templo. E está aqui, né? Não é eu creio que não pode ser uma mera coincidência, né? Entendeu? E esse arquiteto ele ficou impressionado, né? E ele disse que realmente se eu construísse, né, se eu mandasse construir o terceiro templo, eu mandaria construir de baixo para cima, não de cima para baixo. Eu começaria a construir dessa mesma forma, pelas estruturas, por baixo da terra, né? E não é coincidência que atualmente eles estejam mexendo por baixo lá daquela área, né? Do Domo da Rocha, e inauguraram essa mini sinagoga aqui, né? Onde eles falam que é um lugar para todas, é, tanto para os cristãos como para os judeus, entendeu? Logo embaixo lá do Domo da Rocha, logo embaixo da onde era o Santo dos Santos. Então, meus amados, as coisas estão começando a serem reveladas, estão começando a ser, né, mostradas aí, entendeu? De forma muito sutil, mas as coisas estão se acontecendo. E o que acontece? 2018 está aí. 2018 não vai ser qualquer ano. 2018 vai ser um tempo onde muitos acontecimentos, muitas profecias irão se cumprir. Muitas coisas irão se cumprir, né? A situação do mundo, ela só vai piorar. Assim como a palavra fala, entendeu? Assim como a palavra fala, vai ter guerras, vai ter é, adversidades, vai ter perseguições, né? O mundo mesmo ele vai ser posto mesmo, é, vai ser vai ser posto o caos, né? A ordem é através do caos. Se você já estuda sobre sociedades secretas, nova ordem mundial, você sabe muito bem que
A ordem estabelecida através do caos. É necessário o caos para se estabelecer a nova ordem. E para isso, o que eles fazem? Eles instituem a dialética hegeliana, que é a tese versus a antítese. E com isso, eles têm como resultado a síntese. O que é a síntese? É o governo do anticristo, do antimessias, é a nova ordem mundial. Entendeu? É o governo único, né? As pessoas esquecem disso, esquecem, sabe? Já ouviu falar das duas casas de Israel? Quem está falando aqui? É FND? Poxa, exatamente isso que é a marca do ministério, a FND. É sobre as duas casas de Israel. No site tem texto sobre isso, tem visões, revelações e, né? Então, meus queridos, André Nogueira está aí acompanhando, Leonardo Silva, Fátima Santos, Kelly Marim, Gabriel Júnior, Angel Kellen, Lúcia Piper, Cíntia Souza, Kleber Erani de Paula, Michele Oliveira, Thales, brother, ô brother Alexandre Los Cabos, opa, Cíntia Souza, Portugal, opa, Cíntia, tu és portuguesa? Marcos de Souza, Marli Souza tá aqui, glória a Deus. Elson Silva, Anderson Ferreira, Maria Cristina Reisenberg, os amados irmãos aí que já acompanham, né? Vão falando aí pelo chat aí. Se você quiser fazer uma pergunta aí não tão complexa, por favor, né? Aqui essa live aqui é express. Anderson Ferreira, FND. Ninguém tá babando. Eu não estou babando para judeu nenhum, apesar que eu sou descendente de judeu, entendeu? Eu sigo os mandamentos de Deus, mas eu não fico babando para judeu, não, meu. Os caras, se estão no erro, eu falo que estão no erro, né? Eles não creem em Yeshua, então eles estão no erro, entendeu? E se Yeshua voltar hoje, eles vão ficar, eles não vão ser salvos. Simples, simples, entendeu? O judeu que morrer hoje sem crer em Yeshua, ele vai para quê? Ele vai ser condenado, simplesmente, né? Que não tem idolatria nenhuma a judeu não, meu querido. Eu sei que você não está falando por mal, né? Mas eu não idolatro judeu nenhum não, meu amado. Tô perdendo aqui o lance aqui. Osmir Gomes, Marli Valente, Robson Garcia, né? Flávio Mancuso, Eduardo Xavier, Jaqueline Paz, Brasil Sem Justiça, Brasil foi amaldiçoado? Pois é, meu querido. Gálatas, né? Gálatas diz bem que todo aquele que plantar na carne, né? Plantar prostituição, semear prostituição, colherá corrupção e destruição. Gálatas 6, né? Gálatas 6, se não me falha a memória, fala claramente, né? Se você semear prostituição, né? Semear na carne, que é prostituição, que é idolatria, você vai colher destruição, corrupção. E é isso que o Brasil vive, né? Olha o caos que o Brasil vive, olha a corrupção que o Brasil vive. É porque semeia na carne, semeia prostituição, idolatria. Simplesmente isso. Elson Silva, Lúcia Piper. Irmão, você viu a propaganda do Itaú com a Fernanda Montenegro? Vi, uma propaganda terrível, né? É uma mensagem mesmo de anunciando a nova era, anunciando aí a nova ordem mundial, uma mudança de consciência totalmente totalmente contra os princípios de Deus, de Yeshua. Anderson Freire, Efraim Judá, exatamente. Michel, Márcia, Trindade, Shalom, vocês. Flávio Mancusa, a grande tribulação vai começar? Ela vai iniciar o quê? Quando se manifestar o antimessias e iniciar, né, haver um acordo aí de paz, uma pacificação, um engano, né?
O antimessias, ele virá com engano. Não importa que seja fulano, ciclano, que seja muçulmano, que seja árabe, que seja budista, que seja crente, não importa. A palavra fala que ele virá com engano. Ele, se possível, vai enganar os escolhidos. Ele virá com paz, com falsa paz. Entendeu? Ele vai enganar os judeus. Entendeu? O diabo, ele é mentiroso, é o pai da mentira. O anticristo, ele virá com mentira, com engano. Sabe? Tem gente que tem umas posições, umas visões erradas daquele que é anticristo. Pensa que o cara que vai, sabe, vem igual vampiro, chupando sangue de todo mundo, vai vir degolando todo mundo. Não, por enquanto não, meus amados. Ele vai vir como um falso pacificador, um enganador, para poder ser adorado. Ele quer ser adorado, ele vai ser adorado. Satanás quer ser adorado, ele quer usurpar a posição de Deus. Entendeu? Pense bem, pense que a Bíblia fala, pense na palavra, na palavra, na palavra. Agora, depois aí dos 3 anos e meio, né, na grande tribulação, quando ele realmente se manifestar como um cara sanguinário, aí sim, o cara vai, se for muçulmano, ele vai gritar lá, Allahu Akbar, vai, sabe, vai degolar muita gente aí. Mas agora, de primeiro momento, desses primeiros 3 anos e meio, ele vai ser um pacificador, ele vai construir o terceiro templo, ele vai enganar os judeus, vai enganar esses crente, cristão, evangélico, apóstata, nécio, vai enganar muita gente, entendeu? Que vai ter de crente pondo a marca da besta, não é brincadeira. Cíntia Souza, a brasileira em Portugal. Amém. Sou de Minas. Fábio Paiva. Amém. E que é? Eduardo Xavier. Não, não é velha, não, porque agora, né? Igual eu falei na notícia, no final, no começo agora de dezembro, eles haviam inaugurado essa mini sinagoga. Então não é velha notícia, não. Apesar que coisa de um mês para cá, para mim não é velho, né? Tem que falar. Se as pessoas não sabem, tem que falar. Pode ser 3 meses a informação. Se as pessoas não sabem, tem que falar, horas, né? Aqui não é Jornal da Globo, aqui não é Breaking News da CNN, entendeu? É Chimotrufia! Oh! Gilberto Quadros, Shalom. Será que eu estou passando as pessoas? Pois é, isso aí, queridos, né? Mas essa aqui é uma live express, né? Rápida aí, entendeu? Repetindo aí a notícia para quem está chegando agora. Olha aqui, você se lembra, irmãos, né? Que os judeus estavam inaugurando esse subterrâneo bem abaixo do Santo dos Santos, lá no Monte do Templo, né? Eles inauguraram essa mini sinagoga aqui para oração, né? Daí, esses tempos para cá, chegou um arquiteto, né? Um arquiteto neozelandês, ele foi visitar esses subterrâneos, né, lá do Monte do Templo, ele ficou admirado, né? Poxa, Israel já está construindo o terceiro templo? Ele falava para si, né? Israel já está construindo o terceiro templo? Poxa, eles estão fazendo certo, né? Eu faria da mesma forma, eu como arquiteto faria da mesma forma. Eu construiria de baixo para cima, a partir das bases, né? Então ele teve convicção na hora que já estariam construindo as bases do terceiro templo, no subterrâneo, quietinho e tal. E a inauguração dessas sinagoga no subterrâneo, né? Já seria o início, né? Já seria mesmo a fortificação, a estruturação das bases, né? A construção das bases. Entendeu? Então ele ficou admirado, né? Mesmo com a negação de alguns judeus, principalmente ligados ao governo,
É claro que o governo de Israel não vai... Eles não vão falar claramente, senão eles vão provocar um caos, entendeu? Os palestinos vão ficar revoltados, entendeu? Mas é isso aí. Aí ele consultou o Rabino, né? O próprio Rabino falou que vai chegar um momento, né? Existe a profecia que vai chegar um momento que os próprios palestinos eles vão clamar pela construção do templo de Salomão, entendeu? Porque Jerusalém é uma nação, Israel é uma nação pesada. Se você vai confrontar Israel, meu querido, então Deus ainda ele mantém a sua promessa sobre Israel, né? Então, Israel, um paizinho minúsculo de nada, já venceu tantas guerras, já venceu tantas coisas, né? Mas é isso aí, queridos. Então, 2018 está aí, né? 2018 está aí, para a glória de Deus, sabe? Não se perca no pecado, não se perca. O site Libertar aqui, ó, nós estamos por um momento aí até dia 2 agora aí, estamos um pouco de recesso aí, né? Mesmo ainda fazendo alguns vídeos, mesmo fazendo algumas lives aí, mesmo conversando com o pessoal no Facebook, né? Eu decidi dar uma parada. Por quê? Por que dessa parada também? Estratégica. Porque o Facebook eles estão me marcando muito, eles estão muito de marcação comigo, né? Eles estão censurando demais, demais, demais. Né? Tem dia que eu não consigo nem publicar as matérias no Facebook, pela internet também. O Google tá me censurando muito, né? Estão mandando direto mensagens, né? Que o site, que as publicações não estão dentro da, das normas deles, né? Então eu até recebi conselhos assim de irmãos que têm sites, até sites grandes, dá uma leve parada aí, né? Uma esfriada um pouco, entendeu? Mas é isso aí, queridos. O importante é que nós possamos estar com a nossa vida alinhada com Deus, que nós possamos estar alinhados com o padrão moral de Deus, que está em seus mandamentos, que está na sua instrução, na Torá, entendeu? É importante, é importante nós buscarmos a santificação, estarmos com o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo irrepreensíveis, né? Eu preguei ontem Romanos 12, né? Nós buscarmos o que? A renúncia, a mortificação da vontade pecaminosa que possa existir no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Passarmos a viver a vontade de Deus, entendeu? Passarmos a viver a palavra de Deus, nos santificar, renunciar todo o pecado, nos arrepender de todo o pecado, de todo, sabe, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que transgride a moral de Deus, transgride a palavra de Deus, né? Nos santificarmos, renunciarmos à nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, nos esvaziarmos mesmo, nos humilharmos, entendeu? Passarmos a nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Tá bom, meus queridos? Que o ano de 2018 seja assim, de total fidelidade ao Senhor, de total compromisso ao Senhor, né? Tá bom? O Anderson Ferreira que tá falando do fim do dinheiro, né? Eu tô para publicar, eu vou fazer uma live essa semana, próxima semana, sobre a moeda, né? A moeda virtual, entendeu? A moeda mundial já está sendo preparada, né? E essas moedas virtuais é uma preparação para isso. Tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe, que vocês ficam na paz, no shalom, shalom de Deus,
que é dependência a ele, é tranquilidade. Tranquilidade, entendeu? Gerada através da sua dependência, do compromisso que você tem com Deus. Entendeu? Se você é dependente dele, se você é compromissado com Deus, então você tem essa paz, essa tranquilidade, esse shalom. Tá bom? Que Deus os abençoe. Então, é isso aí. Fiquem na paz, meus amados. Até a próxima, se ele assim permitir. Shalom, Lehitraot. Fique com Deus. Tchau, tchau.